Diante da dificuldade de começar, e eu confesso que, em particular, sobre esse tema, eu tive uma certa dificuldade, pois a narrativa desses 28 anos mais 2 provocou em mim muitas reflexões e, com elas, suscitou vários começos. Então, parafraseando o narrador no romance da Clarice Lispector, A Hora da Estrela, eu diria que, em mim, não é, essa dificuldade de começar, e, diante desse fato, dos 28 anos mais 2, em mim atingiram zonas assustadoramente inesperadas. Então, eu escolhi, para esse ato inicial, a memória de um filme chamado O Ovo da Serpente, dirigido pelo Ingmar Bergman, no qual um dos personagens, o inspetor Bauer, diz para outro dos personagens, o Abel Rosenberg, que nada funciona bem exceto o medo. A Alemanha é o ambiente do filme, final dos anos 20, do século 20, espaço e tempo onde tudo parece ser possível e permissível. De fato, tudo foi possível e permissível com a ascensão do nazismo. Ou, mais do que tudo, o que transcendeu todas as categorias morais e explodiu todos os padrões de jurisdição, no dizer de Hannah Arendt. Brasil, final dos anos 10, do século 21, espaço e tempo onde tudo parece ser possível e permissível. Ou, mais do que tudo, as categorias morais e os padrões de jurisdição estão por um fio. Nada parece funcionar bem, exceto o medo. Em outra narrativa da literatura, numa das peças romanas de Shakespeare, Júlio César, o personagem Brutus, em um diálogo com Lúcius, ele diz acerca de César: pensemos ele como o ovo da serpente, o qual, chocado em sua natureza, cresceria nocivo. Daí, matá-lo na casca. Mas a narrativa dos últimos 28 anos, mais 2, da Constituição brasileira, não foi, ou do nosso constitucionalismo, melhor dizendo, não foi sempre esta. Com o evento constituinte de 87 e o advento da Constituição de 88, como a gente pôde ver nessa breve fala do deputado Ulisses Guimarães, o constitucionalismo autoritário cedeu lugar para o constitucionalismo democrático. Isso não significa que as antigas engrenagens se adequaram tranquila e mecanicamente à democracia, na medida em que haviam sido forjadas para um modelo de Estado e de governo, de concentração de poder, de renda e de privilégios. Entretanto, o esforço coletivo de interpretar a Constituição, à sua melhor luz, fez com que as tensões na e da Constituição fossem altamente produtivas. Sujeitos que outrora não eram reconhecidos em suas diferenças e direitos que se limitavam à sua enunciação sem qualquer aplicação, passaram a ser conjugados na dinâmica constitucional democrática, produzindo decisões, tanto legislativas quanto administrativas e jurisdicionais. E aqui eu cito o Estatuto da Igualdade Racial, a quebra das patentes dos medicamentos no tratamento da AIDS, a união entre pessoas do mesmo sexo, as cotas nas universidades públicas, a lei de migrações, a lei do feminicídio. Algumas. Então, essas decisões, de fato, tornaram, e algumas outras, tornaram a vida das pessoas melhores. Isso não quer dizer que
a Constituição elidiu os paradoxos próprios da relação entre constitucionalismo e democracia. Ao contrário, apostou neles, na inevitabilidade do conflito, na medida em que decisões, sejam elas legislativas, jurisdicionais ou administrativas, são contestáveis e o desacordo é o campo por excelência da política democrática e não a sua eliminação. Entretanto, um certo triunfalismo do constitucionalismo da primeira década de vigência da Constituição, com o chamado constitucionalismo da efetividade, e a crença de que todos os problemas da refundação da democracia constitucional no Brasil seriam respondidos por meio da sua aplicação pelo Poder Judiciário, sugeriu uma eliminação da tensão entre constitucionalismo e democracia. O protagonismo das cortes, o crescente incentivo à judicialização de questões políticas, a mobilização de grupos sociais em torno da judicialização, deram a sensação de que o constitucionalismo da redemocratização havia conquistado um lugar seguro. O constitucionalismo da efetividade considerou que bastava a concretização dos direitos fundamentais por meio de um judiciário ativista, mas desconsiderou a permanência da estrutura conservadora desse mesmo judiciário, em especial dos seus órgãos colegiados, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, mas não só. Ao produzir uma dogmática celebratória de si, o constitucionalismo da efetividade se colocou como o marco zero da história constitucional brasileira, quando, em realidade, sem o exercício de memória e sem a narrativa do passado, o risco do uso da Constituição contra ela mesma é iminente. Eis porque, pelo menos na minha opinião, os últimos 2 anos não somam. Eis o ponto crítico, eis a encruzilhada em que nós estamos. Ou a crise. A crise, sua ideia, pertence à política democrática. Entretanto, os eventos políticos, sociais e econômicos que vimos presenciando no Brasil, especialmente desde o afastamento da presidenta eleita, eu chamaria de golpe, mas também é um ponto de vista muito pessoal meu, sugerem uma superlativa crise sobre a qual os cínicos vaticinam e procuram atribuir culpa e castigo ao pecador, como se houvesse um, mas, no fundo, se contorcem de prazer ao apostar no quanto pior, melhor. Os ingênuos, por sua vez, creem e querem nos fazer crer que sujeitos togados e obstinados resolvem a crise tendo como critério a sua convicção. Dos 2 lados, cínicos e ingênuos, aniquilam a sua forma a democracia. Aqueles porque não sabem ou não querem saber de conviver com ela, e esses porque subestimam o seu conteúdo, o seu procedimento e o seu sentido crítico. Ao contrário do que a maior parte das pessoas deduz ou é levada a deduzir, os tempos de crise são próprios de regimes políticos em que podemos ver e rever nossas escolhas, nossas posições, conforme procedimentos sobre e a partir dos quais deliberamos, para assim decidir sobre o que nos afeta. Em regimes políticos não democráticos, a regra é exatamente oposta, isto é, não escolhemos, não nos posicionamos, não há procedimentos a partir dos quais deliberamos, ou seja, é um tempo e espaço no qual reina a paz dos cemitérios. Não acho que a maioria dos cínicos que advogam pelo quanto pior, melhor, ou dos ingênuos que creem em super-heróis, tenham consciente e refletidamente uma explicação para a democracia. Ao contrário, falta-lhes mesmo teorias, tanto quanto práticas democráticas. Entretanto, o que meu argumento quer forçar é que, tanto para os cínicos quanto para os ingênuos, o sentido de crise e de crítica simplesmente não se coloca no horizonte da democracia, exceto para ser eliminado. Por quê? Porque, ora, se subestima
a nossa capacidade de enfrentar a democracia, as tensões e crises que a constituem, ora se sente ameaçado diante de reflexões e práticas democráticas que não acomodam privilégios e favorecimentos na medida em que demandam ação permanente e transformadora a reinventar a própria democracia. Os últimos 2 anos mostram como a democracia tem sido maltratada, tanto do ponto de vista procedimental quanto material, não sem contar com o apoio luxuoso de outros privilegiados da burocracia estatal. Vejamos a forma por meio da qual se afastou a presidenta eleita. Em realidade, o atual Congresso tomou o conflito da política democrática como algo a ser eliminado e, para tanto, desrespeitou as próprias e mais básicas regras do processo democrático, ao mesmo tempo em que fez do princípio republicano uma quimera. Por uma coincidência, em 2015, eu estava como pesquisadora visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e, diante das circunstâncias do impeachment no Brasil, eu fui convidada pelo professor Owen Fisz a discutir o impeachment. Eu fui bastante descritiva, né? Falei da estrutura legal, das leis aplicáveis aos crimes de responsabilidade e ao que a gente se refere como impeachment aqui no Brasil. Descritivamente, falei do rito por meio do qual se afastou o presidente Collor, e também, descritivamente, falei como estava sendo o rito do afastamento da presidente Dilma. Quando eu fiz essa fala lá, ela ainda não tinha sido afastada efetivamente. Ao fim da minha fala, o professor Owen Fisz olhou para mim e disse assim: se fosse aqui nos Estados Unidos, essas pedaladas fiscais jamais seriam qualificadas como o que, para eles, caracterizaria um crime de responsabilidade, que eles chamam high crimes and misdemeanors. Pois bem, isso demonstra como esses processos todos maltrataram a democracia nos últimos 2 anos, mas não só a democracia, porque eles não dizem respeito só à democracia, mas ao próprio constitucionalismo. E aqui eu quero me restringir mais à ideia do devido processo. O devido processo é um princípio constitucional que, todos nós sabemos, ele decorre das lutas empreendidas historicamente contra o quê? Contra o arbítrio de quem quer que estivesse no poder e deste fizesse uso abusivo e lesivo aos direitos fundamentais. Portanto, o devido processo significa que as pessoas não podem ser ou estar sujeitas ao exercício arbitrário do poder por meio das instituições de governo e seus agentes. Vale dizer, o devido processo exige que os procedimentos por meio dos quais o direito se aplica sejam justos, equilibrados, equitativos, de forma que todas as pessoas não restem submetidas ao exercício arbitrário do poder. Os procedimentos necessários para satisfazer o princípio do devido processo legal variam em razão das circunstâncias fáticas e da matéria envolvida. Não obstante, é possível identificar um núcleo de requisitos e metas que são característicos do devido processo. Isto é, a proteção das pessoas diante daquilo que possa privá-las da vida, da liberdade e da igualdade, ou da condição de igual. Nesse sentido, os elementos exigidos pelo devido processo legal são aqueles que minimizam substancialmente as privações às quais as pessoas são submetidas por erro ou injustiça em relação à sua vida, à sua liberdade e à sua igualdade.
O elemento central, repito, do devido processo diz respeito ao fato de que todos, indistintamente, só podem ser submetidos a um julgamento se esse for justo, no qual o confronto das partes, o debate das teses, o exame das provas deve respeitar o que prevêem as normas processuais de acordo com a Constituição e não a despeito da Constituição. O princípio do devido processo está na base do constitucionalismo moderno. E, como tal, ele tem uma dimensão não só jurídica, mas também moral e política. A Constituição menciona, lá no artigo 5º, inciso 54, salvo engano, o devido processo legal. Mas ele se traduz, ele se desdobra em outras normas da Constituição, na esteira do que dispõe o caput do próprio artigo. Ou seja, ele se estende aos vários contextos de privações e deve ser dimensionado sempre jurídica, política e moralmente. Desde uma perspectiva que eu posso chamar progressista do constitucionalismo e do seu compromisso com a democracia, o princípio do devido processo legal serve como fundamento tanto procedimental quanto material das decisões, sejam decisões jurisdicionais, sejam decisões legislativas, sejam decisões administrativas. Em circunstâncias de crise, o devido processo é uma garantia. Ele garante, do ponto de vista do direito, que não haverá rito ou juízo de exceção, que as garantias processuais a um julgamento justo serão observadas, e, na mesma medida, do ponto de vista da política, o princípio do devido processo garante que as condições de participação e deliberação na esfera do conflito serão iguais para todos em suas diferenças. Portanto, o devido processo legal é central não só na regularidade do constitucionalismo, mas em seus momentos, ou, sobretudo, em seus momentos críticos e de crise. Esse princípio ele serve de lubrificante para a casa de máquinas da Constituição. E, por falar em casa de máquinas da Constituição, eu aqui recupero um autor, um interlocutor, um colega e amigo também, que é o professor Roberto Gargarella, que, em seu livro A Casa de Máquinas da Constituição, afirma que não adianta apenas se ampliar o rol de direitos, reinterpretá-los à melhor luz e permanecer com uma maquinaria institucional não alterada. Um outro Roberto, um brasileiro, embora tenha um sotaque que não pareça brasileiro, o Mangabeira Unger, também fala que, sem reformatar os arranjos institucionais do governo e sua relação com a sociedade, sem mudanças estruturais, sem aumentar a temperatura da política como o nível do engajamento popular na vida cotidiana, a democracia padece. Ou seja, a efetivação da nossa Constituição tem esbarrado em uma sala de máquinas institucional de engrenagens antigas e inadequadas para a democracia, pois forjadas para um modelo de Estado e de governo, de concentração de poder, de concentração de renda e de concentração de privilégios. Dito de outra forma, as engrenagens do Estado e do governo não foram, ao longo desses 28 anos mais 2 da Constituição brasileira, capazes de promover uma democracia com padrões concretos de redistribuição de renda e propriedade, que gerasse condições materiais de igualdade, como também de pleno exercício do que tem de mais básico, que são as liberdades. Daí a necessidade de reafirmar os sentidos constituinte e constituído, ou constituintes e constituídos, construídos a partir de 1988. A Constituição, tal qual eu compreendo, deve ser um meio para a ação política. E por que tal mediação importa
se intervenções diretas parecem ser mais radicais? Por que precisamos da mediação da Constituição? Porque, na minha opinião, ela combina a Constituição, conflito e estabilização, favorece a reformatação dos arranjos institucionais do governo e sua relação com a sociedade a partir do engajamento popular. Ela não acomoda exceções ou o seu uso abusivo e viabiliza que o povo expresse sua própria compreensão e protagonize seu papel também de aplicador da Constituição. É claro que a estabilidade de toda a Constituição pode ser abalada. Entretanto, as respostas em uma situação como esta podem ser diferentes se comprometidas com o constitucionalismo democrático e não com o seu contrário. Isto é, o constitucionalismo democrático impede o uso abusivo da Constituição contra ela mesma. Isso significa impedir, por exemplo, a seletividade em procedimentos políticos administrativos, bem como a seletividade na persecução penal, entre outras excepcionalidades ou outras exceções. Já que me encaminho para o fim da minha intervenção. Se no final da década de 70, em plena ditadura civil-militar, o tema era da restauração do Estado de Direito e da democracia, hoje, nesses 28 anos mais 2 da Constituição Federal, paradoxalmente, ou principalmente nesses últimos 2 anos, talvez seja novamente esse o grande tema que nos embala e nos compromete a agir. Aqui urge o exercício de memória, entretanto, desde uma perspectiva bastante distinta. Falo hoje comprometida com a memória dos anos da ditadura militar, mas sem um diagnóstico exato do presente. É evidente que eu sou incapaz de um diagnóstico do que se vem experimentando no Brasil, nesses últimos 2 anos, na medida em que eu estou absorvida pelos eventos. Entretanto, se no final da década de 70 se tinha a certeza da ditadura civil-militar, do regime autoritário e da cotidiana supressão dos direitos mais básicos, e urgia falar de Estado de Direito e de democracia, hoje, na incerteza e na urgência do que se está passando no Brasil, é preciso falar do que parece ser o avesso do Estado de Direito, da democracia e dos direitos constitucionalmente estabelecidos, isto é, a exceção. A exceção vincula-se ao constitucionalismo não para realizá-lo no campo das suas disputas, mas para aniquilá-lo. Num sentido próprio da exceção, ela é a situação na qual o direito existe e não se aplica, ou não existe, mas se aplica. Talvez o Brasil, e nele nós, brasileiros e brasileiras, tenhamos caído no conto da sereia de uma transição democrática acabada e de um constitucionalismo triunfante, quando, em realidade, estávamos em meio ao lento processo da sua consolidação, o que fez com que a crise, ao invés de nos fortalecer, resultou e tem resultado nessas excepcionalidades. Mas não me tomem como completamente cética, pois ainda eu acredito e aposto na Constituição como um meio, como um gatilho para a ação política democrática. Para tanto, é preciso que retomemos a Constituição em nossas próprias mãos e com ela lutemos, pois a democracia só se realiza se determinadas condições jurídicas estiverem presentes, as quais são dadas pela Constituição. Ao mesmo tempo, a Constituição só adquire um sentido radical se comprometida com a democracia. O professor Menelik de Carvalho Neto, da UNB, ele diz que a crise jurídico-política pode tanto se revelar
uma oportunidade ímpar de reconquista da confiabilidade institucional, do sentimento de Constituição e de afirmação do patriotismo constitucional, quando, na segunda hipótese, pode conduzir ao aprofundamento do sentimento de anomia, de desestima constitucional, ao descrédito institucional. A razão me faz crer na primeira hipótese, e o sentimento me faz combater a segunda hipótese. Em breve nós teremos essa chance, muito breve, daqui a uns dias. E, quem sabe, possamos, de fato, retomar a nossa democracia constitucional. Sim, ela, no feminino, a democracia, sim. Afinal, como diz a compositora Rita Lee, sua força, a da democracia, não é bruta. Ela, sim, a democracia. Ele, não. Muito obrigada.